Bom, eu sou Marcelo Montezuma e eu lhes venho trazer o nosso especialzão de perguntas e respostas que eu atrasei mais de 2 meses. Mas, tirando isso, vamos começar. A primeira pergunta vem do Lucas L, que diz: vim pelo TikTok e seus vídeos são incríveis. Um abraço, irmão. Poderia falar sobre a espécie mais feroz de cada habitat? Tipo o bicho mais feroz do mar, do céu e da terra? Cara, a pergunta vai ser uma resposta bem mais chata do que tu imagina, porque na natureza tamanho é poder. Se a gente estiver falando da terra, a gente vai estar falando do elefante, porque ele é o maior animal da terra. Se a gente estiver falando do mar, vai ser a baleia azul, porque ela é colossal. Se a gente estiver falando do céu, a gente vai falar da arpia, que ela também é um pássaro gigantesco. Tu tá vendo mais ou menos aí onde é que isso aqui vai parar? Animais grandes reinam o mundo. O Gabriel Souza diz: qual é a forma mais efetiva de sobreviver a um ataque de elefante africano? A resposta é a seguinte: você não sobrevive. Se um bicho de 5 toneladas e 4 metros de altura quiser te botar pra conhecer Jesus, tu vai conhecer Jesus, não tem muito o que fazer. O bicho é basicamente a prova de bala, e ao menos que tu tenha a porra de um canhão na tua mão, não duvido que tu possa fazer muita coisa. Ele também disse: vem pelo TikTok, adoro teus vídeos, mano, tu é muito zica. Valeu demais, Gabriel. Muito obrigado por participar daqui. O Cleiton da Silva perguntou: vim pelo TikTok do Lolong. Eu queria saber se aconteceu alguma falha durante a evolução do ornitorrinco. Ok, isso aqui é um pouco interessante, olha. Eu sei que o ornitorrinco é um bicho completamente estranho. Bico de pato, caldo de castor, mamífero, soa leite, é elétrico, é venenoso, mas não tem nenhuma falha evolutiva. Eu sei que eu brinco muito dizendo que animais como o guepardo, que tem uma situação bem difícil da sua espécie, ou o bicho preguiça, são falhas evolutivas, mas não existem falhas evolutivas. Se a tua linhagem persevera, você é um êxito evolutivo. Mesmo que esteja um bicho completamente estranho como esse aqui, não existe nenhuma falha. Ele continua se reproduzindo, ele continua fazendo parte da fauna. E ele continua sendo um membro da fauna do planeta. E até que ele seja extinto, ele não vai ser considerado uma falha evolutiva, muito pelo contrário. Mas segredo entre nós, eu vou fazer um vídeo sobre o ornitorrinco. O Alex Valdo perguntou: como foi que o ser humano domesticou os ancestrais dos cachorros? Vim pelo TikTok. Abraço aí, Alex. O André Chan perguntou: vim pelo TikTok. Salve, peixe. Como é a preparação para gravar os seus vídeos? Esse aqui vai dar o que falar. A realidade é que eu tenho 2 formas principais de fazer vídeo. Uma que é pro YouTube, como vocês estão vendo aqui, e outra é pro TikTok. A única coisa que a gente tem em comum é o método de gravação. Que eu pego a minha manhã inteira, 1h30, 3 horas, dependendo do tempo necessário. E pro TikTok eu gravo 5 vídeos de uma vez só. Esse é o objetivo, a maioria das vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o objetivo normalmente é 5 vídeos. E pro YouTube é 1 ou 2 vídeos. Porque pro TikTok é muito mais importante a sua constância de vídeo do que realmente o seu conteúdo. Mas pro YouTube é meio diferente. Ele considera muito mais coisas como retenção, ele considera muito mais interação com o conteúdo do que o TikTok. O TikTok dá pra tu explodir sem, mesmo tendo uma métrica ou outra faltando. O YouTube é mais difícil. Por exemplo, outra coisa importante é que eu sempre tenho um caderninho do meu lado para poder escrever qualquer coisa que apareça. Por exemplo, essa ideia do Tigre Chapawat, que foi um vídeo que explodiu meu, eu tive conversando com meu irmão. A gente tava falando não sei o que, a gente tava falando de alguns casos, coisa do estilo, ele mencionou o Tigre de Chapawat, que devorou uns 454 pessoas. Aí eu já peguei meu caderninho e anotei pra não esquecer depois. Aí eu fiz o vídeo, foi bem pra caralho e outras coisas. Mas é sempre tá pensando: ok, qual é o próximo passo? Isso aqui eu posso transformar em conteúdo? Sim ou não? Sempre tá pensando no próximo vídeo. O F. Roxo perguntou: vim pelo TikTok. Queria saber como um gorila adulto se daria em uma academia hoje. Será que bateria todos os recordes ou existe um humano que o rivaliza? E se botasse um gorila para hipertrofiar na academia, King Kong seria real? Ok, vamos quebrar isso aqui em partes. Vamos começar pelo fato de que você não precisa botar um gorila na academia
pra ele quebrar todos os recordes. Um gorila naturalmente já quebra todos os recordes de levantamento de peso que existem, todos os recordes atléticos que existem e muito mais. Eles literalmente têm uma força imensurável. Você não tem uma maneira certa de medir a força deles, de quão ridiculamente forte eles são. Sempre que a ciência pensa que tem uma noção real da força dos gorilas, a gente sempre está se surpreendendo mais com mais e mais feitos ainda mais extravagantes. Por isso estou procurar, um gorila consegue levantar 500 quilos, 1 tonelada, isso aqui não serve de nada. A gente nunca viu um gorila seriamente levantando a maior quantidade de peso possível. A gente só viu ele brincando com peso, que é muito difícil calcular um levantamento máximo a partir disso. E não, o King Kong não existiria. O King Kong tem 30 metros. Não tem maromba no mundo que tenha 30 metros. Gabriel Domingos perguntou: como o leão conseguiu o título de rei? O leão ele tem esse título de rei da floresta devido a que ele realmente funciona como um rei no seu sistema dele. Mesmo que o tigre ele seja o maior dos felinos, ele não tem um grupo serviçal a ele. Ele é uma criatura muito solitária. O leão ele tem total controle das decisões tomadas em todo o seu bando. O leão maior de todos, o alfa, entre aspas. E ele se porta como realeza dentro do seu grupo. Por isso que em qualquer cultura humana que teve contato com leões, eles o associam com essa ideia de um rei, porque realmente está governando o seu grupo. O Kivin perguntou aqui, vim pelo TikTok, qual a sua inspiração para começar a gravar? No início foi esse homem aqui, não me cancelem por favor. Mas no final do dia foi o Endigo. Eu sei que é meio óbvio pelo tipo de conteúdo que eu fazia antes de bater nessa brisa dos animais, mas aqui ele tá. Essa é a minha principal inspiração para começar a gravar. Eu sou completamente fascinado por Analog Horror. Eu fiz um vídeo de mais de 20 minutos sobre Mandela Catalog no início desse canal. E eu adoro o conteúdo dele, é meu youtuber favorito atualmente de longe. Eu não cresci com ele, obviamente, porque ele só tá gravando há dois anos. Tem outros youtubers que trouxeram meu interesse pelo macabro mais cedo, como por exemplo o Doce do Felipe, o Ambu, que vocês que são mais velhos aí, vocês já devem reconhecer. Mas o que realmente me deu vontade de gravar foi aqui o Endigo. Eu assistia o Doce do Felipe me fez querer escrever, que é muito diferente, mas quem fez querer gravar de verdade, porque eu achava que eu podia trazer algo de interessante pra falar, foi o Endigo. E eu só vou me considerar realmente um cara de sucesso no YouTube no dia que eu der um aperto de mão no Ambu. Isso aí vai ser o dia da minha vida, velho. O Bronzinho perguntou, vim pelo TikTok, adoro seus vídeos. Quais são os 5 animais mais perigosos do mundo? O do 4 até o 2 não vai te surpreender muito. São cachorros, cobras e humanos. É bem esperado. Mas o primeiro lugar vai te surpreender sim. Que são os mosquitos. Porque eles têm uma pequena coisa chamada malária. E malária é a principal causa de morte humana em toda a história. Malária, chikungunya, dengue, sabe o que se lá está acontecendo aí no meio da África? Levam pelo menos 1 milhão de pessoas do que a gente sabe. Porque civilizações menos avançadas e mais afastadas do resto têm ainda mais mortes, porém reportam menos casos. Vocês sabem o que eu quero dizer. E uma das consequências interessantes disso é porque tantos africanos do oeste têm fibras musculares rápidas. Porque esse é um tipo de músculo que é muito resistente à malária. Basicamente, quem não tinha esse tipo de músculo foi extinto da face da Terra. Porque essas zonas eram absolutamente infestadas de mosquito com malária. Mas isso aqui é um bom exemplo de evolução acontecendo nos seres humanos. O Os lá, símbolozinho que eu espero que seja bundista e não e não cara de bigode, se você sabe do que estou falando. Ele diz, vim pelo TikTok, fala um pouco sobre a Lua Colossal. Cara, eu fiz um vídeo inteiro sobre ela, se vocês quiserem ver, eu vou botar ele aqui no perfil, ou eu vou botar um card, eu não sei mexer muito bem em card, eu não prometo nada, vai estar aí nos comentários ou nas descrições. Então passa lá porque o trabalho da porra e é o melhor vídeo que já fiz nesse canal. Por aí. O Faia GG pergunta, vim pelo TikTok, por que a pia é tão grande e forte comparado a outras aves? Seleção natural, literalmente. Eu sei que é uma pergunta, é uma resposta que eu posso fazer pra qualquer pergunta aqui, que é seleção natural. Mas
literalmente a melhor resposta que posso te dar. Eu não consigo apontar um motivo em específico, que fator externo fez com que ela se desenvolvesse com um bicho tão gigantesco assim. Eu posso te dizer, foi benéfico para espécie dela. É tudo isso que eu posso te dizer. Eu genuinamente não saberia apontar um motivo único. Foi mal. Eu não sou biólogo, eu estudo medicina. Essa história dos animais é só brisa, é muita brisa minha, principalmente. Tipo, eu acho muito interessante o animal. Por isso que eu boto no conteúdo. Isso aqui não é um canal de animais, é um canal de histórias. E só acontece que boa parte das histórias termina envolvendo animais por acaso. E o fato de que eu sou relativamente bem informado nesse tema, em comparação a uma pessoa normal, é só curiosidade minha, que eu gosto de pesquisar e ler e assistir sobre. Eu não tenho nenhum tipo de formação para poder apontar em termos extremamente técnicos. Por isso que eu recomendo você perguntar esse tipo de coisa para alguém como o Bill Mesquita. Por exemplo, o meu vídeo sobre a lula colossal e a lula gigante, eu tive que lutar constantemente com desinformação, porque eu, como um leigo do assunto, a minha principal fonte de informação são livros e a internet. E tem muita informação falsa aí. Boa parte da produção desse vídeo foi eu indo atrás de pessoa, falando com ela, ver se alguém, gente que entende do meu círculo, se tem alguma credibilidade as coisas que eu tô dizendo. Isso foi a parte mais trabalhosa desse vídeo. O Kaito TV 0202 perguntou, vem pelo TikTok, fala uma curiosidade do elefante. A minha curiosidade que eu vou mostrar pra vocês é que ele tem um medo gigantesco por abelhas. Eu sei que sou muito extremo, mas escuta. A tromba do elefante é extremamente propensa a inchar. E se a tromba dele incha, isso não só causa dor extrema pra ele, como isso também afeta demais a forma que ele vive. Ele vai ter mais dificuldade de beber água, ele vai ter mais dificuldade de se defender contra predadores, de se alimentar corretamente. Tudo na vida dele depende da tromba. É basicamente como se alguém te desse um soco e arrebentasse sua mandíbula. Eu não sei porque eu dei esse exemplo, foi um pouquinho violento, desculpe. Ele sendo um animal extremamente inteligente, ele consegue associar facilmente abelha igual dor pra caralho. O Lucas Carvalho pergunta aqui, por que as zebras têm coloração preta e branca? Isso não atrapalha mais do que ajuda elas, já que é muito mais fácil de ver nas savanas? A resposta é não, nem um pouco, é tudo pelo contrário. Primeiro que vamos começar pelo fato de que as zebras não são relacionadas diretamente com cavalos. Elas estão muito mais próximas a burrinhos que a cavalos. Por isso que ela tem essa personalidade homicida dela. E essas listras não funcionam como camuflagem, porque eles não precisam. A forma que o olho da maioria dos predadores da África funciona faz com que essas listras confundam muito e atrapalhem a visão deles. Ou seja, quando ele vê um bicho correndo extremamente rápido, assim, fazendo zigue-zague, afeta a visão dele. E quando a visão dele tá meio turva, tentando entender o que tá acontecendo ali, porque não consegue perceber a luz bem, é o momento perfeito da zebra dar um coice, ou sair correndo, escapar bem. O que ela precisa fazer? Isso não funciona muito bem em crocodilos, como tu vai ver, que é o principal predador da zebra. Serve muito bem para felinos grandes, como o leão, o jaguar, o leopardo, que é o felinão bosta, mas ainda é felino e funciona nele, e os predadores do estilo. O Murilo Martiliano perguntou, vim pelo TikTok, quais são os animais que mais matam seres humanos? Eu respondi anteriormente, é o mosquito, e é isso, é o mosquito. Eu odeio esse bicho, mas só pra não ficar a mesma pergunta duas vezes, eu vou dar informação extra, que eu não sei qual foi o país, acho que foi na América do Norte, que eles começaram um projeto de extinção dos mosquitos. O Murilo Martiliano perguntou, vim pelo TikTok, quais são os animais que mais matam seres humanos no mundo? É o mosquito, como eu falei anteriormente, mas só para não ficar a mesma pergunta duas vezes, eu vou dar uma informação extra. Se começou um processo de extinção em massa de mosquitos, feitos pelo governo da América do Norte. E esse processo de extinção manufaturada se trata do seguinte. Eles pegaram um indivíduo de mosquito que possui uma mutação onde todos os filhos dele sairão machos. E todos os filhos machos desse mosquito têm a mesma mutação, que os seus descendentes também vão ser apenas machos. Isso tem duas coisas importantes, porque a maioria das doenças letais são transmitidas por fêmeas,
E isso faz com que a população se sobrecargue de machos, diminuindo a capacidade reprodutiva da espécie como um todo. Essa é uma tecnologia que existe por boa parte de uma década já, mas está começando a ser considerada a implementação dessa operação só recentemente. E eu não sei como me sentir sobre isso. Por um lado, morreria 1 milhão de pessoas menos no mundo. Por outro lado, morreria 1 milhão de pessoas menos no mundo. Eu não sei como me sentir com o ser humano brincando de Deus dessa forma. Tanto como cristão, como estudante, como futuro cientista, espero. Me dá sentimentos muito ambíguos que eu não sei processar muito bem. Mas seja o que Deus quiser. Espero que termine, independente do que eles tomem decisão, seja melhor. O Hip perguntou aqui, vim pelo TikTok: se pudesse ressuscitar uma espécie extinta, qual escolheria? Essa daqui é da hora, essa daqui é massa. Escuta aqui, ó. Eu sei que a maioria de vocês vai pensar que eu vou escolher um animal como, sei lá, o tigre dente de sabre, porque eu tenho uma brisa muito grande com o tigre. Ou eu vou mandar uma... eu queria que os anjos, porque eu sou cristão, alguma coisa assim. Mas, não, a resposta é que eu escolhi o Neandertal. O Neandertal. Porque após estudar um pouquinho essa gente tão interessante, eu me dei conta de que esse estereotipo do homem das cavernas, Uga Buga, que é um macaco que faz uma lança, é bem longe da realidade. Eles provavelmente tinham emoções e pensamentos tão complexos quanto o nosso, mas eles infelizmente não conseguiram se desenvolver do mesmo jeito que o Homo sapiens. Mas tem muitas teorias sobre isso. Eu prefiro escolher que nós somos uma forma de descendência dos Neandertais com o Homo sapiens. É a mais provável de todas, é a que eu aceito. Mas eu acharia simplesmente incrível poder falar com alguém dessa época, entender o que acontecia no mundo nesse tempo. Basicamente uma pessoa de outra espécie, mas tão inteligente e tão emocional quanto eu. Seria uma experiência completamente louca. Eu já fico louco de saber que alguns gorilas sabem o básico de linguagem de sinais. Isso já dá uma perspectiva diferente demais para o mundo. Imagina uma espécie que sabe falar. O Aaron N perguntou: tô aqui pelo vídeo do urso off-white do TikTok. Muito obrigado, esse foi o melhor vídeo que produzi no TikTok. Eu me assustei demais quando chegou a 2 milhões de visualização. Foi tipo, eita miséria, mano. Entre o urso off-white e o crocodilo de água salgada, quem ganha? Eu já fiz um vídeo sobre isso, só que em vez de ser o urso polé, eu botei o urso pardo. O urso polé é um bicho completamente pauleira. Ele é um hipercarnívoro que está no ambiente mais hostil de todo o planeta. Ele tem que, mesmo ele sendo grande, mais de 3 metros de altura, ele tem que lidar com criaturas ainda mais assustadoras que ele, o que dá uma mentalidade diferente da maioria dos ursos. E um dos motivos que eu digo que o urso polar ganha uma luta contra o urso é porque ele tem essa diferente mentalidade. Ele sempre está lutando contra chances mínimas de vitória. Já o urso pardo, ele é sempre o predador máximo, sabe? Porra, acabei de fazer spoiler da pergunta seguinte, mas não importa. Ele sempre tem que lutar contra criaturas muito maiores, que eu esqueci o nome agora. Chama Hours, não sei como chama essa merda em inglês, muito menos em português, mas é um bicho gigante de mais de 3 toneladas. Só que o crocodilo de água salgada é um bicho ainda mais pauleira, muito mais pauleira. É uma criatura quase o dobro do comprimento do urso polar, pesa bem mais, quase 3 vezes mais, e é simplesmente um perigo com pernas. Não tem outra forma de descrever esse bicho, é um dinossauro vivo. Se esse bicho aqui pega na perna do urso polar, acabou, não tem mais brincadeira. Eu acho difícil o urso polar ter força para passar pelas escamas desse bicho. Que as maiores espécimes aguentam balas de rifle. Então eu não acho que o urso polar tenha muita chance. O Jeff Bittencourt me perguntou: vem pelo TikTok, quem ganha, o hipopótamo ou o urso? Caralho, vocês acham que eu sou o gladiador dos animais, é impressionante. Eu fiz um vídeo de briga de animal, do nada eu virei o imperador César dos animais, eu boto os bichos pra brigar. A resposta é o hipopótamo, é bem facilmente o hipopótamo, porque ele é um perigo pra natureza. Eu sei que o hipopótamo não parece muito grande, mas ele tem 4 metros de comprimento. E essa mordida aqui pode virtualmente abater qualquer coisa. Se ele pegar a direita,
Se pegar o ângulo correto com a boca dele, pode matar qualquer animal da terra. Mesmo uma baleia azul, uma porra assim. Mas qualquer animal terrestre ele pode matar se ele pegar direito. Então, sempre que você tiver uma pergunta que seja hipopótamo contra... Você já sabe que o hipopótamo vai ter uma chance de ganhar. Pelo simples fato que a mordida dele é ridiculamente apelona. O Bernardo perguntou aqui, vim pelo TikTok. Como que sendo um herbívoro, o hipopótamo tem tanta gordura que o que ele come para manter essa quantidade? A resposta é que ele não tem tanta gordura. Na verdade, ele é um bicho muito bombado. Ele quase não tem gordura corporal. Vocês estão vendo aqui um diagrama da composição muscular dele. É que ele tem muita gordura na pele, que em comparação ao ser humano é muito baixo, mas o ser humano tem muita gordura entre os órgãos. Já ele não, ele tem muita gordura na pele, o que dá essa impressão dele ser muito gordinho, sabe? Muito balofo, mas não. Ele é completamente sarado. E esse é um dos motivos que ele vive perto da água, porque senão ele superaquece. Ele superaquece muito fácil por ter pouca gordura dentro dos órgãos e ser muito denso muscularmente. O Miguel Estevão perguntou: vim pelo TikTok, urso polar ou urso pardo? Depende pra categoria. Eu vou fingir que eu não escolhi essa pergunta no negócio anterior. Então eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de ser luta, eu vou dizer qual eu preferia ser. E outras coisas. Na maioria das vezes, mesmo que o urso polar seja mais forte, o urso pardo tem uma vida muito mais confortável pelo ambiente que ele vive. Ele é o predador Apex Predator. É o predador ele é sempre o maior predador dos seus ambientes. Ele normalmente vive uma vida bastante mais tranquila, porque tem floresta, tem bicho, é uma forma mais calma. E uma coisa interessante é que os ursos pardos têm uma alta apreciação pela natureza. Se você buscar na internet, tem muitos ursos pardos que simplesmente se sentam perto de rios e gostam de admirar a paisagem. Esse é um comportamento que a maioria dos ursos que são pesquisados na natureza mostram, eles acham a natureza muito linda. A diferença dos pardos, que se qualquer coisinha eles já estão de mau humor. Eu não sei, mas sempre que eu olho um urso polar, ele tá de mau humor pra mim. Ele não tá feliz com a vida. Ele sempre tá ou cheio de sangue na cara, ou com fome. Não tem um meio aí. Então é por isso que, com o meu conhecimento super científico, eu cheguei à conclusão que eu queria ser um urso pardo. Eu já sou pardo, faltou só a parte do urso. O Igor Freitas dos Santos falou, vim pelo TikTok, fala um pouco sobre o megalodonte. Ok? Isso aqui eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque não temo que eu estudei o suficiente. Se eu estiver falando besteira, por favor, alguém me corrija. Mas o megalodon, ele foi estranhamente extinto pelo tubarão branco. É uma das teorias mais fortes, que tem ganhado muita atração ultimamente, que mostra que o fato do tubarão branco ser um predador mais eficiente fez com que ele sobrevivera e o megalodonte não. O Fausto Wazowski, eu tô analfabeto hoje, perguntou: como você pesquisa seu conteúdo? Wikipedia, ok, vamos lá. Eu tenho um TDAH. A forma que eu pesquiso conteúdo é um pouco estranha. Eu mencionei no início do vídeo que eu tenho um caderninho que eu faço minhas anotações no dia a dia quando me deparo com uma ideia boa, para eu não esquecer. O problema é que eu não entendo metade das coisas que eu escrevo nesse caderninho, porque é literalmente um monte de palavra solta com setinha e anotações. E considerando que de vez em quando eu escrevo até quando eu tô em festa, relativamente alcoolizado, vocês já devem imaginar o que sai daí. Algum dia eu vou parar pra mostrar o meu caderninho. É de verdade uma peste de informação muito boa. Mas os principais lugares onde eu procuro é o YouTube. A Wikipédia, querendo ou não, é uma fonte muito boa de informação. Sempre que eu tô em dúvida sobre a veracidade de algo, eu termino recorrendo à Wikipédia. E se eu não encontro algo na Wikipédia, normalmente deixo de lado, não procuro muito mais. Criadores de conteúdo bom são também não só uma fonte de inspiração muito grande, mas também uma forma de conseguir ideias muito boas. Sempre que eu tô fazendo algum vídeo que eu sei que outro criador fez, eu termino vendo o vídeo dele. Não só para evitar repetições,
como pra ver se o que eu tô falando tem algo de sentido, as coisas que a gente vai coincidir tem algo de sentido. O Rafael Bertogo disse: vim pelo TikTok, entre uma mamute do rio Sogua e um Tiranossauro Rex, ambos no auge, quem vence? Eu acho um pouquinho estranha essa pergunta, porque mesmo que o mamute do rio seja extremamente interessante, ele não só é grande, mas pelos feitos da espécie, são extremamente atléticos, mesmo o tamanho deles são absurdamente atléticos, capazes de nadar grandes distâncias, tem muita resistência, e ao parecer estava no topo do seu jogo. O Tiranossauro tá numa tier completamente diferente. Ele é um gigante da vida real, não tem como um mamífero competir com aquela coisa. Ele teve que ser aportado por uma atmosfera diferente para sequer poder existir. Os dois não poderiam existir no mesmo lugar porque a atmosfera é diferente, blá blá blá. Mas precisava de ele era um bicho tão poderoso que tu precisava de mais oxigênio no planeta para poder só que esse bicho não colapse. Ele era uma unidade de ataque em pernas, basicamente. Então a vitória vai pro Tiranossauro. Obrigado pela luta criativa, não tinha pensado nessa. O Top Games perguntou: quem ganha, um hipopótamo ou um rinoceronte? Manda salve. Esse aqui é um dos poucos que eu não tenho resposta, porque é uma luta realmente bem 50-50. Porque mesmo eles sendo duas criaturas, eles têm características muito parecidas, são grandes, fortes, pele grossa, uma quantidade ridícula de dano que eles podem causar no mesmo instante. Eu daria bem de pouquinho pro hipopótamo. Tipo, de 100 lutas, eu diria que o hipopótamo ganharia... Não, perdão, o rinoceronte ganharia 55 vezes, digamos. Eu sei que o hipopótamo tem mais mentalidade de pau no cu, ele é mais psicopata das ideias, mas mesmo assim o rinoceronte, eu acho que ele tem um pouquinho mais de vantagem, só pelo fato dele poder dar essa porrada na cabeça. Outra luta aqui, porque aparentemente eu sou o gladiador do YouTube. Vamos lá. O Drex se perguntou: vim pelo TikTok, quem ganha numa luta, um chimpanzé ou um orangotango? A resposta é o orangotango. E é uma batalha bem pouco justa, porque o orangotango é bem maior do que o chimpanzé. E como eu disse no início do vídeo, tamanho rege a natureza. O chimpanzé é um bicho muito mais agressivo, só que no mano a mano é uma diferença de tamanho muito grande. Eu sei que alguém vai dizer: mas os chimpanzés tem história deles matando gorilas, que são os maiores primatas do mundo. Isso aqui não conta porque é um grupo enorme de chimpanzés contra um gorila. E normalmente são mais jovens. Mas isso aqui não vem ao caso. É uma luta bem balanceada, na verdade, porque mesmo o orangotango sendo maior, ele não vai estar muito feliz de tomar uma mordida desse bicho aqui ou um socão nos ovos. É uma situação meio Raditz contra Goku, onde o Raditz é muito mais forte que o Goku, só que ele tampouco vai ficar aí parado esperando tomar um murrão na cara e nem um Kamehameha. Se ele ficar aí, se ele tiver uma performance ruim, ele vai pro saco, tá ligado? O KKKKK perguntou: vem pelo TikTok, por que o seu nome é Peixe Pistola? Esse aqui é massa, essa aqui é uma boa história. Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, pra quem não sabe, eu moro fora do Brasil, eu convenci um monte de gringo que existia um peixe no Brasil chamado Peixe Pistola. Que era um bicho que eu inventei pra eles, que era um bicho que jogava água nos teus olhos. Mas e todo mundo acreditou nessa miséria, mano. Eu juro por Deus, foi muito mais engraçado de todo no ensino médio, que chegou o ponto onde na aula de biologia começaram a fazer trabalho sobre a porra do peixe pistola, um bicho inexistente, pensando que era um bicho de verdade. Ei, mano, isso aí foi putaria demais. O Tour perguntou: vem pelo TikTok, onça ou tigre, quem ganha? Eu espero muito que você nunca seja desenvolvedor de jogo, porque isso aqui é o matchmaking mais horroroso que eu vi na minha vida. A onça é um bicho bem pauleira, é um bicho que bota respeito. Se pegar no teu pescoço, dá adeus, ela bate muito jacaré. Mas mesmo assim, velho, olha o tamanho de um tigre, doido. Olha o tamanho dos músculos desse bicho. Não é uma competição, isso aqui é o predador de terra mais mortífero do mundo. Não é uma competição sequer. O torcedor do Fortaleza disse: vim pelo TikTok,
acho que eu deitava um hipopótamo na porrada. Cara, se tu acha isso, que bom, porque tu não vai. Não, mas agora sério, já que tu é um torcedor do Fortaleza, Série A, tu foi lá, pega o hipopótamo, bota a mão na garganta dele, arranca a língua. Sim, vai funcionar pra caralho. Negócio que... Mas eu confio em ti, tu vai nessa, tu consegue. Pelo o leão, vai lá. Tem 4A... Eu não vou ler esse nome. Vamos lá. Um gorila versus uma 7.62. Mano, me escuta aqui. Se a gente estiver falando do gorila literalmente contra uma balinha, literalmente só com aquela balona assim da 7.62, o gorila ganha porque a balinha sozinha não faz nada. Mas tá tipo, falando de um gorila tomando um tiro de uma bala de 7.62, aí é outros 500. Porque também depende de onde ele tomar um tiro, porque se uma porra de uma bala atirar no meu pé até eu sobrevivo. Mas, por exemplo, se tu der no peito de um bicho desse, ele atravessa ele umas 8 vezes e ele morre. Mas, não, eu acho que eu entendi a tua pergunta, só tô te sacaneando. E não, o pobre do gorila morre 90% das vezes, a menos que tu tenha uma mira muito, muito ruim. E bom, esse foi o vídeo, muito obrigado, foi um prazer ter feito isso aqui, que não deu tanto trabalho, tô feliz, deu um vídeo largo, só uma miséria. Eu gosto muito de produzir vídeo largo, foi um pouco mais descontraído que o normal, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente começa de novo, segunda eu quero trazer um conteúdo mais, quero voltar àquele conteúdo mais produzido pra vocês, eu quero fazer um negócio mais descontraído aí, e o canal tá crescendo de maneira fenomenal, muitíssimo obrigado, e fiquem aí com uma foto do Marcel Branco com filtro de coreano.